Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa é a videoaula de explicação e correção da semana 3 do PET volume 2 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio. Vem comigo! Pessoal, o PET dessa semana vai falar sobre o romance, que é um gênero literário, né? É um tipo de texto, né, gente? Então, tem algumas características desse gênero literário e eu vou passar por algumas aqui. E vamos falar também de alguns grandes romancistas, citar o nome de alguns deles, né? O romance é um gênero pertencente à esfera literária que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. Então, o romance é um gênero narrativo. É uma narrativa em prosa, ou seja, em parágrafos, tá? Porque existem narrativas em versos, tá? Porém, o romance ele é narrado em prosa. Mais longa do que a novela, que versa sobre personagens imaginários dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras, seu destino. Então, a gente tem, entre os gêneros narrativos, a gente tem vários. A gente tem contos, crônicas, dos que já vão aumentando o tamanho. Tem a novela, tem o romance. Então, o romance ele é maior do que a novela, ele é um texto mais longo, tá? Deve ser composto por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara, além de exigir a presença de um narrador, como todo texto narrativo, né? A gente tem alguns exemplos de romances aí importantes na literatura brasileira. Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, Senhora, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, O 15, da Raquel de Queiroz, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Nós vamos falar nesse PET dessa semana do Grande Sertão Veredas, escrito pelo João Guimarães Rosa, um dos mais importantes romances aí da literatura brasileira, tá? Tem um pequeno texto aqui, fala sobre esse romance, para vocês lerem aí com calma, leiam mesmo, aprendam um pouquinho não só sobre esta obra, como também sobre o autor, o João Guimarães Rosa, porque ele é muito importante, tá? Ele está situado aí dentro das fases da literatura brasileira no modernismo, na fase regionalista ali do modernismo, tá? Então, leiam com calma aí essas informações, né? Um detalhe interessante também sobre o João Guimarães Rosa é que ele inovou muito na linguagem, né? Ele usa até neologismos, que são assim termos que ele mesmo cria nas suas obras, né? Palavras ali que são bem interessantes, ok? Vamos para a primeira questão, então. Uma questão do Enem de 2011, ó, um trechinho do Grande Sertão Veredas, tá? Quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora, ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Então tá aqui um trechinho do Grande Sertão Veredas. No enunciado da questão diz o seguinte, na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre os agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador... Então, olha só, esse trechinho aqui tem aqui um quê da realidade do sertanejo, tá? O Guimarães Rosa, ele tratou no Grande Sertão Veredas, através das personagens que ele criou, de uma realidade muito dura, né? Daqueles sertanejos, dos fazendeiros daquela região. Então, está falando aqui dessa desigualdade social, da dependência, né, que os sertanejos, os agregados tinham dos fazendeiros. Então, qual é a alternativa que está
descrevendo, né, que está explicando isso da melhor maneira. Vamos ver, né? Eu marquei aqui a letra D. Vamos ver por quê. Fala aqui, ó. No texto destaca-se essa relação porque o personagem narrador mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Está falando aqui justamente disso no texto, né? Que o sertanejo ele é um homem livre, ele pode, né, ir para onde ele quiser, e ele fala até disso, dele não criar a galinha da Angola, justamente porque ele quer mudar quando ele precisar, quando ele quiser, ele vai mudar. E a questão aqui é que, apesar do sertanejo ter essa liberdade de se mudar, de se mover, ele também é dependente por causa da condição financeira, ele depende do fazendeiro ali, né, como ele próprio cita aqui, né, que ele e a mãe dele foram beneficiados pela família Guedes lá, que foram juntos, né, quando o fazendeiro se mudou, eles foram juntos. Então, foram juntos. Existe essa questão dessa proteção, né, do fazendeiro em relação aos seus agregados. Então, a letra D aqui melhor mostra, tá bom? Não é a letra A, por quê? Porque não está falando de pouca disposição, né, dos agregados, né, e sim de uma dependência, né, de uma necessidade. Não está descrevendo os processos de transformação do meieiro, apesar de mostrar aqui que sim, realmente ele parece que já foi agregado e se tornou meieiro, mas não está descrevendo esse processo aqui, tá? Não está falando também que é falta de compromisso e desocupação dos moradores, né? Que eles não se envolvem muito no trabalho da terra. Essa questão deles se mudarem é por necessidade e não por falta de compromisso e desocupação, né? Mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social de proprietário de terras. Esse distanciamento narrativo ele não existe aqui, né? Ele está realmente bem próximo da realidade aqui do sertanejo, tá? Então, a melhor alternativa é a letra D, ok? Que relata bem essa realidade aí da população sertaneja na época. Texto 1 da questão 2. A gente tem dois textos aqui para ler e relacionar. O que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco, o Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara a loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, empenho acerto e aceito as preces de meu compadre, meu Quelemem, doutrina dele, de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista, e a gente se acusa de pecador, lê alta a Bíblia e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende, quando qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu, bof, detesto o que sou, o que faço, o que quero, muito curial. E em cara de todos faço executado. Eu não tresmalho. Então vejam como que o vocabulário, né, a linguagem aqui que o Guimarães usa, né, no seu texto, né, do Grande Sertão Veredas é bem legal mesmo, né? E aqui a gente tem o desdoidar, tresmalho, neologismos, palavras, né, novas que ele usa ali para enriquecer a linguagem e muitas vezes caracterizar o personagem também, né? O texto 2 é o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Brasileira. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, já lemos, né, em semanas anteriores aí alguns artigos da Constituição. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum. Qual é essa temática? Está perguntando se sim, se tem uma temática em comum e qual é essa temática. Tem sim, tá? Os dois textos falam sobre religião e sobre a liberdade de se cultuar a Deus da forma que se quiser. O personagem ali do Grande Sertão Veredas está falando que ele crê em todas as religiões, ele segue todas, ele tem liberdade de cultuar da forma como ele quer.
E a Constituição brasileira também fala dessa garantia de liberdade aqui para todo cidadão, tá? O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Não, ele é adepto de várias religiões. Muita religião, seu moço, eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas. Bebo água de todo rio, uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Ok? Explique o que você compreendeu do texto 2, trecho da Constituição Brasileira. Essa é uma resposta pessoal, porque fala para você explicar o que você compreendeu, né? Mas eu pus aqui uma possibilidade de resposta para você poder conferir aí com a sua, tá? É garantido a todas as pessoas o direito de crerem no que quiserem, seguirem a religião que preferirem e de fazerem seus cultos sem serem impedidas. É basicamente isso que aquele inciso ali do artigo 5º da Constituição diz. Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.